Sabe aquele cenário super comum no mundo corporativo? Tem ideias incríveis na mesa, daquelas que podem literalmente virar o jogo num projeto, mas aí elas são ignoradas na reunião. E o pior, o problema quase nunca é a qualidade da ideia em si. A falha costuma estar na falta de influência na hora de apresentar o projeto. Então, neste nosso guia explicativo de hoje, a gente vai mergulhar fundo no Manual da Persuasão do Henrique Nohara. A ideia é extrair o kit ferramentas definitivo não só para sobreviver ao dia a dia no escritório, mas para exercer a verdadeira liderança. E diante desse mar de ideias desperdiçadas, surge a grande pergunta que guia a nossa análise: como liderar uma reunião inteira sem ter o cargo mais alto da sala? Pois é, entender isso é absolutamente crucial para desvendar a dinâmica de poder no trabalho. A persuasão, quando bem estruturada, é o grande segredo para guiar as pessoas e alinhar interesses, mesmo quando o crachá não diz diretoria. Bom, vamos direto ao ponto. A nossa agenda de hoje cobre 1. A influência no ambiente de trabalho. 2. Estruturando o argumento. 3. Criando conexões nas reuniões. 4. Postura e urgência. E, por fim, o próximo passo. Então, começando pela parte 1, a influência no ambiente de trabalho, que vai muito além do cargo. Avançando direto para a parte 2, como estruturar o argumento usando palavras, informação e lógica. Olha só como isso ilustra perfeitamente o princípio número 1, o poder das palavras. Pensa bem, começar uma pauta dizendo "temos um problema no projeto" soa super genérico, fraco mesmo. A equipe até se dispersa, mas e se a gente mudar o enquadramento para "temos um risco crítico de atraso"? Uau! A postura e o foco da sala mudam no mesmo instante. É exatamente essa linguagem de peso necessária quando queremos, por exemplo, propor a aprovação de uma nova ferramenta de software. O impacto das palavras certas acelera a ação e chama a atenção na hora. Agora, uma coisa que é super interessante aqui é a definição do princípio 3 focado na informação. Existe um estigma gigantesco em torno da palavra manipulação, não é verdade? Mas, olhando pela lente técnica e estratégica, manipular informações no ambiente corporativo significa, na verdade, um manejo eficaz e legítimo dos dados. É como montar um quebra-cabeça. A gente prepara, organiza e dá a melhor forma aos fatos antes de colocar na mesa. Tudo isso para garantir clareza máxima, claro, sem nunca adulterar a realidade. E, indo um pouquinho mais fundo nessa questão de dados, os profissionais mais persuasivos dominam de verdade estas 4 máximas: quantidade, qualidade, relação e modo. Em reuniões difíceis, é muito comum surgir aquela objeção forte baseada num puro achismo, onde a pessoa mal sabe a fonte, sabe como é. A sacada genial aqui não é bater de frente, de jeito nenhum. Quem domina essas máximas sabe questionar as fontes da equipe de um jeito muito sutil, inteligente e empático. Isso acaba revelando pontos de vista compartilhados, desarmando a resistência todinha sem gerar atrito. Isso nos leva perfeitamente ao princípio 5, resumido de forma brilhante nessa citação da Universidade do Colorado. A grande reflexão é: ganhar aprovação para um projeto ou alocar tarefas difíceis num time é algo que se conquista com clareza, eficiência e, acima de tudo, lógica, nunca na marra ou na força. Explicar com pura lógica como um colega está super bem equipado para um desafio, destacando os ganhos de tempo e qualidade, olha, essa é sem dúvida a forma superior de se obter engajamento. Entrando agora na nossa parte 3, criando conexões em reuniões através do cuidado, terreno comum e espelhamento. Na prática, aplicando os princípios 2 e 7, a gente vê que para um argumento ser bem acolhido, o outro lado tem que sentir um cuidado genuíno. E como a gente faz isso? Buscando entender as dores da equipe e fazendo perguntas abertas. Outro ponto absolutamente crítico é a escolha do canal de comunicação. E-mails são meios frios, estritamente racionais e péssimos para debates intensos. Já a voz humana das teleconferências tem outro peso, ditando exatamente a hora de usar a lógica fria ou a sensibilidade para criar aquele terreno comum. E para fechar essa conexão com chave de ouro, o princípio 8 diz basicamente para falar a língua deles. O que chama muita atenção nesse processo de 3 passos é a eficácia da etapa final, o espelhamento. Mandaram, "Você entende bem, o ponto 1 e 2 indicam isso." É uma jogada diplomática fantástica. A prática de validar e ecoar o sentimento de quem acabou de falar na reunião abre as portas instantaneamente para as nossas próprias ideias novas. É literalmente o fim daquele vício horrível de interromper. Chegando na parte 4, postura e urgência estratégica, falando sobre aparência e escassez. O princípio 4 toca num elemento sutil da postura.
Vestir-se de forma alinhada ao ambiente eleva a nossa confiança interna de um jeito incrível. Mas tem um aviso super importante aqui. A gente precisa navegar muito bem a fina linha entre a assertividade e a arrogância. Sabe quando a pessoa domina tanto a pauta que acaba adotando um tom condescendente com os pares? Soltando frases como, deixe-me explicar de forma simples. Nossa, isso destrói todo o poder construído na conversa, porque soa como um desafio inútil. E junto com a postura impecável, entra o princípio 6, o poder de se fazer escasso. E olha, isso funciona como um gatilho muito poderoso para destravar decisões que estão empacadas. A verdade é que a gente valoriza muito mais o que percebe ser limitado. Enquadrar uma proposta tipo a realocação de um recurso cobiçado ou uma janela de orçamento que vai expirar como uma oportunidade passageira cria um senso psicológico de escassez fenomenal. Destacar que o tempo está acabando costuma ser a cartada final que acelera a aprovação da liderança. E, finalmente, a parte 5, o próximo passo, liderando com benefício mútuo. O grande resumo que se destila desse manual fantástico do Nohara está nessa frase. Aplicar tudo isso não é sobre aprender atalhos para derrotar colegas num debate. Trata-se, na verdade, de utilizar ferramentas rigorosamente estruturadas para guiar grupos complexos rumo a um sucesso compartilhado. Quando a persuasão é conduzida com lógica e empatia autênticas, as mudanças geram benefícios não apenas para quem fez a proposta, mas para toda a estrutura ao redor. Bom, e para encerrar nossa imersão com a energia lá em cima, fica a grande provocação final. Qual tem sido o maior obstáculo enfrentado para conseguir emplacar ideias nas reuniões do dia a dia? O espaço dos comentários está aqui embaixo, aberto para essas trocas de experiências. E, é claro, fica o convite para deixar aquele like e confirmar a inscrição no canal para garantir acesso contínuo aos recursos que lapidam a liderança profissional. Até o próximo Guia Explicativo!